Gabriela, Laís, Lide, Márcio, Mariana, Matheus, Paulinha, Paulo, Pedro, Richardson, boa noite. Renan, Robson, boa noite, Thiago, Aguiar. Boa noite. Boa noite a todo mundo, gente. Vamos com tudo. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu já está ciente, tá bom? Robson, Oi. fecha o microfone aí para mim, por favor. Boa noite, Sim. professora. Tá bom? Aqui a rede, tá bom, senhor? Fica ciente. Obrigado. Robson, deixa eu fechar teu microfone aqui, deixa eu achar você onde você está. Tá. Fechou. Beleza. Vamos nós hoje. Hoje a gente vai falar de dois assuntos, decadência e prescrição, e a gente vai falar de desconsideração da personalidade jurídica. A gente vai começar a falar e na próxima aula a gente termina esse assunto, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não, fechou, tá bom. Fechou o microfone, eu ia perguntar se o Robson tinha fechado. Doutores, a gente vai falar hoje lá do artigo 26, tá? Que está lá no nosso CDC. Então, quem já está com o CDC aí na mão, abre e já vai começar a leitura do artigo 26 do CDC. Só para fazer um adendo, aproveitar, quem faz parte do NPJ, da Unirj, é claro, né, gente? Se for de São Paulo aí não tem essa possibilidade, na semana que vem a gente vai ter uma atividade com o Vitor Augusto, né, que é o presidente da ESA de Campo Grande. E o Vitor, ele é... Richardson, fecha teu microfone aí, por favor. E o Vitor Augusto, doutor Vitor, ele é especialista em direito do consumidor. Então, mesmo que não tiver no dia de vocês, tá, que vai ser sexta-feira, que ele vai fazer essa aula, ele vai falar de alguns fatos da relação de consumo e vai fazer uma exordial. Então, seria interessante, mesmo que não seja o dia de vocês, quem puder pode assistir à atividade e fazer um relatório sobre ela, tá bom? Só para poder aproveitar o gancho, já que a gente está na aula de consumidor, tá? Então, professora, recado pra... Oi. Professora, boa noite, tudo bom? Oi, Luana. Essa aula vai ser teletransmitida? Não. Do Vitor, que você está falando? Isso. Não, a gente vai filmar e vai postar lá no Classroom, tá bom? A gente vai fazer uma filmagem caseira, algum aluno vai filmar que estiver lá com um celular legal e vai botar lá, vai postar no Classroom, tá? Vai pedir o direito dele de imagem, porque mesmo ficando só para a gente dentro do Classroom, vocês todo mundo vai poder, também de São Paulo, vai ter essa possibilidade. Aliás, São Paulo não, que vai para o Classroom do NPJ. Aí o pessoal de São Paulo não vai poder como assistir. De repente eu posso ver até com o Vitor se ele permite, e aí eu posso botar também essa aula também na nossa turma de consumidor, né? Já que ele vai falar sobre isso. De repente é interessante também para a turma de consumidor. Tá bom, gente? Doutores, então vamos nós. Vamos falar de prescrição e decadência. Está lá no artigo 26. Luana, já vou pedir a você para abrir aí o 26 e fazer essa primeira leitura para mim. Tá bom? Abre aí o seu artigo, lê o inciso 1 e 2, por favor. Depois eu vou explicar. Só para a gente iniciar a nossa aula. Pode ler aí, Luana, por favor. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 1. 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. 2. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Obrigada, Luana. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai chamar a atenção na aula de hoje são os dois institutos da prescrição e da decadência. E aí vocês vão observar comigo e vão chegar à seguinte constatação, que é logo de cara que eu quero observar. Quando a Luana leu no artigo 26, a gente tem um caput aí e tem um título.
o título é da decadência e da prescrição. Só que quando a Luana leu o caput do 26, observem comigo a seguinte constatação. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de difícil constatação caduca. Esse artigo ele não está falando de prescrição, ele está falando de decadência. Então, ele não está, quando a gente fala caduca, quando a gente usa essa palavra, essa expressão, caduca, está falando da decadência e não da prescrição. Então, essa é a primeira atenção que eu quero chamar a vocês, que o 26, ele trata da decadência, muito embora o título seja da prescrição e da decadência. Essa é a primeira observação. A segunda observação que eu vou fazer é justamente no que diz respeito aos produtos duráveis e não duráveis, que esse conceito a gente já falou, inclusive teve lá na prova o conceito de produto durável e o conceito de produto não durável, que nós já falamos em aulas posteriores. Aulas anteriores, desculpa. E uma terceira coisa que eu quero chamar a atenção. Quando você lê no caput do 26, prestem atenção que o legislador usa essa expressão, vícios aparentes ou de difícil constatação. Então, ele está falando de dois tipos de vício. O vício aparente, ou seja, é aquele vício que eu, consumidor, a olho nu, consigo observar, eu consigo enxergar essa aparência, e ele está falando do vício chamado vício oculto, é aquele que é difícil constatação. Então, a gente tem que observar essas três características. Eu tenho que observar... Professora, o 26, ele fala dos vícios aparentes e de fácil constatação, não de difícil. O 26. Isso, desculpa, eu usei a expressão difícil, mas é porque é o vício, tá? Então, é aquele que eu tenho fácil, o vício oculto. É o que vai dizer, o que vai tratar, melhor dizendo, o 26. Desculpa, Luana, eu falei a palavra errada, tá? Mas ele vai falar sobre esses dois tipos de vício, o vício aparente e o vício oculto. O vício oculto é aquele vício que eu não consigo enxergar de cara. Que vocês lá no direito civil, no direito civil, melhor dizendo, vocês chamam de quê? De vício redibitório. Lembra do vício redibitório? É um vício aqui no CDC oculto. Só que, dentro do que eu falei que eu quero chamar a atenção, a questão da prescrição e da decadência é um instituto que vocês estudaram, eu acho que lá no comecinho do direito civil. Aqui a gente não vai parar para estudar prescrição e decadência. A gente só vai falar o que é uma coisa e o que é outra, porque vocês já estudaram sobre prescrição e decadência. Quando a gente fala de decadência, e aí ele se utiliza da palavra caduca, ou seja, você não tem mais o direito. Vai decadenciar, ou seja, vai acabar, vai findar o seu direito. A prescrição, o direito, ele continua. O que finda é a ação, é o movimento na ação judicial, ou seja, em buscar, dentro do poder judiciário, dentro daquele princípio da inércia, né, do impulso oficial do juiz, é você buscar junto ao judiciário qualquer tipo de ação. Então, quando a gente fala de prescrição, o direito ele não finda. O que finda é o quê? É a ação. Agora, a decadência não. Finda tanto a ação quanto finda o direito. Ou seja, acaba, caduca tudo. Tanto o agir, no que diz respeito à justiça, quanto também o direito. Vamos fazer uma analogia aqui para ficar um exemplo mais claro? Quando a gente fala lá da negativação em órgãos de proteção ao crédito. Vamos supor que a Flammer tenha tido o nome dela negativado. Quanto tempo o meu nome pode ficar negativado e depois tem a prescrição desse tempo de negativação do meu nome? Alguém fala aí para mim, quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Perfeito, Luana. 5 anos. 5 anos é o tempo que o meu nome pode ficar negativado. Após esse tempo, o meu nome precisa sair do banco de órgãos de proteção ao crédito.
Porém, esses 5 anos de prescrição não significa dizer que a empresa que colocou, que negativou o meu nome, não tem ainda o direito de cobrança. Ou seja, o direito de cobrança, ele vai persistir até o prazo legal. Agora, o direito meu de prescrição do nome negativado, esse não pode mais constar lá no órgão, mas ainda vai repercutir o direito de cobrar sobre essa dívida. Professora, quando que vai, então, caducar o direito dessa empresa? Depende do contrato, depende do que você tem essa dívida. Dependendo da dívida, o prazo está lá no Código Civil dos contratos. E aí, tem um microfone aberto. Cada contrato vai ficar aí inerente a esse prazo legal, tá? Então, só para a gente fazer uma analogia. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver. Obrigada, fechou. Alguém levantou a mão. Pode falar. Professor, foi o Cristiano, boa noite. Esses 5 anos é a contar de quando? Contado quando a empresa efetiva a negativação no órgão de proteção. Tá. E essa empresa, tá bom? Tá, porque assim, hoje mais cedo até rolou umas dúvidas, e aí vamos botar que a pessoa não pagou, ficou devendo, e está ainda correndo o trâmite do processo e ela foi negativada, certo? Pode contar a partir desse momento ou só no final de todo o processo? Aí conta os 5 anos. Os 5 anos conta assim que coloca... 5 anos, o seu nome no órgão. Tá. No órgão. Não é com relação a esse contrato que você efetuou com alguma empresa. E sim com relação ao seu nome negativado. O órgão é obrigado, após os 5 anos, retirar o seu nome desse órgão. É a obrigação dele. Tá, ok, obrigado. Tá bom? A sua dívida, ela pode continuar. A cobrança da empresa, ela pode continuar. Só que o seu nome é obrigatório que seja retirado desse banco de negativação. Pode perdurar até o prazo legal a cobrança dela. Por isso que tem gente que às vezes confunde. Nossa, mas meu nome não está mais no SPC e a empresa continua cobrando? Sim, ela continua cobrando porque ela ainda está no prazo legal de cobrança da dívida. Acabou, prescreveu, vai entrar na decadência. Entrou na decadência, a empresa perde até o direito de cobrar. Tá bom? Professora, uma outra questão também em relação a isso. A cessão de direitos creditórios, ela faz com que interrompa esse prazo de decadencial de cobrança da dívida? Cessão de direitos creditórios, você está falando quando o credor entra em algum tipo de, por exemplo, o credor entra no inventário, o credor entra... É isso que você está falando? Não, quando o credor vende a dívida para uma outra empresa cobrar a dívida daquele devedor. Sim. E qual é a pergunta? Quando há essa questão de cessão de direitos creditórios, a decadência, o prazo decadencial, ele volta a contar do início? Não. O prazo decadencial... Ou da obrigação originária? Do início que começou o inadimplemento daquela obrigação. Tá? Porque senão, veja bem, cada cessão creditória que for repassada, você vai ficar ad eterno com uma dívida, né? Você vai morrer se essa cessão creditória ela for repassada e aquela dívida não vai decadenciar nunca. Então, é sempre no começo do inadimplemento da obrigação. Começa a contar ali. Acabou o tempo, o prazo legal, não importa que o outro credor cedeu aí esse crédito. Ele vai morrer com aquele crédito ali que não foi pago. Aí, tá?
Vamos lá, gente. Vamos começar. Professora, só uma dúvida. Essa prescrição, ela não se aplica quando tem inscrição no cadastro de ações judiciais, né, de execução. Não, aí não se aplica. Está no âmbito processual. Porque a gente vai ver agora que isso vai obstar, tá? Isso impede prescrição, tá? Ok. A gente vai falar já disso. Então, vamos lá. Então, aquele outro aspecto dos produtos duráveis e não duráveis. Então, 30 dias, conforme a Luana leu. Inciso 1, 30 dias tratando-se de fornecimento de serviço, e aí tanto serviço quanto produto, tá? Não duráveis. 90 dias tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Então, eu tenho o prazo decadencial de produtos duráveis e produtos não duráveis. Para produtos não duráveis, 30 dias. Gente, só uma coisa. Uma vez, eu preciso falar isso porque toda vez que eu falo sobre esse tema, me vem à mente uma questão que eu coloquei na prova de consumidor, que, na verdade, eu pensei assim, vai ser uma pegadinha, mas os alunos vão perceber. Eu coloquei um problema, que era um caso lá que eu dei, tá? E, nesse caso, se tratava não só de um produto não durável, mas se tratava de um produto que perecia, era de um alimento. E aí, eu afirmava que, exemplo, Luana foi ao mercado, comprou um pacote de bolo. E esse bolo estava ainda na validade, porém estava mofado. Luana foi para casa e logo após verificar o artigo 26, ela viu que ela tinha 30 dias para trocar o produto. Luana agiu corretamente? Gente, se ela for esperar 30 dias para trocar o produto que é perecível, não vai ter só mofo, não. Vai ter outras coisas além do mofo. Então, era só para o aluno pensar, se é produto perecível e tem validade, tão logo você perceba, você tem que efetuar essa troca, que é obrigatoriedade do mercado, da padaria, seja lá o que for, de fazer essa troca, tá? Então, eu pensei que os alunos fossem perceber, mas muitos erraram. Não, aí colocaram lá, sim, a Luana percebeu corretamente que ela vai ter 30 dias para trocar o bolo. Gente, pelo amor de Deus. Então, cuidado com isso, que na minha mente eu achei que era uma besteira, mas muito aluno errou na época. E toda vez que eu falo de prescrição e decadência, nesse sentido aí de produto durável ou não durável, eu lembro dessa questão, tá? Então... Mas afinal, professora, eu não entendi. Se eu tenho 30 dias, eu comprei... Vivian comprou uma massa para bolo. Comprou naquele vucu-vucu, 2 crianças, 3 cachorros. Aquele vucu-vucu. Foi lá. Não deu 30 dias. No 20º dia, ela foi fazer o bolo e viu que estava estragado. Uai, eu estou dentro do prazo. Talvez na hora eu não veja, mesmo que ele seja perecível. Sim, mas olha só, gente. Eu falei prazo de validade. Quando a Luana pegou, ela não vai, mesmo estando no prazo de validade, ela não vai esperar os 30 dias, porque o produto já está mofado. Ele já consta um perigo para a saúde. É isso que eu estou falando, entendeu? Eu estou falando que produto perecível, tão logo você perceba, e mesmo que esteja no prazo de validade, ele veio com algum tipo de impropriedade, você vai ter que trocar. Não vai esperar fazer os 30 dias. É isso que eu estou falando, entendeu? Assim que percebido, eu não preciso esperar o prazo vencendo, mas eu já executo a troca. Exatamente. Na minha questão, eu falava que ela poderia esperar os 30 dias. Não tem que esperar 30 dias. Se o produto ele está impróprio para consumo, ele vai ser trocado tão logo você tenha percebido. Chegou em casa, abriu, vai trocar. Chegou em casa, não abriu, vai abrir só daqui a 3 dias, mas ainda está no prazo de validade, você vai trocar. Outra coisa, né, gente, é se você não abriu o produto já passou do prazo de validade, você vai lá trocar. Aí, você não tem o direito. Por quê? Porque o seu direito já decadenciou, porque você esperou após a validade. E aí, se é após a validade,
não tem como, a não ser por uma perícia muito técnica, como você dizer se o produto já estava com aquela impropriedade antes ou depois do período de validade, tá? Então, a questão era sobre isso. E aí, quando a gente fala aqui de produto não durável, são aqueles produtos que têm aquela durabilidade muito rápida. Foi aquilo que a gente falou durante as aulas anteriores. E aí, o inciso 2, quando ele fala dos 90 dias, tratando de fornecimento de serviço, mais uma vez, ou produto, que aí é os produtos duráveis. Esse aí eu quero chamar a atenção para a questão do início da contagem desse prazo. Eu vou pedir a Luana para ler os parágrafos 1º, 2º e os incisos, tá? Ok, do 26 ainda, né, professora? Isso. Lê todos os parágrafos e o inciso. Parágrafo 1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Parágrafo 2º. Obstam a decadência. 1. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. 2. Vetado. 3. A instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Parágrafo 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Ok. Então, olha, prestem atenção na contagem desse prazo. O inciso 1 e o inciso 2 está falando do prazo de decadência para produto não durável 30 e para produto durável 90. Só que eu preciso saber quando que começa a contar esse prazo de decadência. Então, no parágrafo 1º, o legislador diz: inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do início do serviço. E aí, no segundo, é onde vai obstar, e alguém aí falou sobre a questão processual. Então, o processo vai obstar, o inquérito vai obstar, a reclamação feita formalmente obsta, ou seja, suspende esse prazo. Então, no momento em que você tem esse prazo de 90 dias, mas no meio desse prazo você entra com, por exemplo, propõe uma ação judicial ou você tem uma reclamação aí expressa, então, nesse tempo, vai parar, vai obstar. Ali começa, você para esse prazo e aí esse prazo é interrompido e você começa aí a fazer o processo de ação judicial ou de tempo de reclamação ou inquérito, enfim. Então, são essas hipóteses de você obstar, ou seja, de parar esse prazo que ele é contínuo. Então, uma vez a gente pensando em prazo contínuo, se dentro desse tempo você ocasionou de fazer um desses pontos que a Luana acabou de ler, você para esse prazo aí. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é para a questão de Oi? Com relação à reclamação, ela feita através de e-mail, ela também faz essa suspensão do prazo decadencial? Depende. Alguns juízes entendem que sim, outros que entendem que não. Até hoje em dia, reclamação feita por WhatsApp. Se a empresa, ela não disponibiliza outro canal. Então, era isso que eu ia falar. Se a empresa, ela disponibiliza o canal de e-mail ou ela disponibiliza o canal de WhatsApp ou outro canal que ela disponibilize, aí sim a gente pode contar esse tipo de formalização para a reclamação. Por quê? Porque a própria empresa disponibilizou um canal para o consumidor para esse tipo de reclamação. Então, sim, se for
disponibilizado pela empresa esse canal pode ser referência para reclamação e formalização. Mas nunca esqueçam que esses canais que vão poder formalizar essa representação tem que estar descrito tanto a qualificação da pessoa quanto a qualificação do produto, tá? E não se esqueçam disso. Aí uma outra coisa que eu quero chamar a atenção que eu ia falar é a questão do prazo legal e prazo contratual. Gente, isso é muito importante. Prazo legal é esse prazo que a Luana acabou de ler. 90 dias, prazo legal. Isso é o prazo da lei. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Comprei um tablet. O tablet é um produto, o quê? Durável. Uma televisão, produto durável. Comprei um celular, comprei esse tablet. Qual é o prazo legal decadencial para um vício aparente? É o quê? O prazo justamente de 90 dias. Esse é o prazo legal, ou seja, é o prazo dado pela lei. Flamer, então quer dizer que passou 90 dias, eu não posso trocar esse tablet que tem um vício, aí vício oculto, né? Que a gente vai ler aqui no terceiro, por isso que eu falei, tem um vício aparente, que é aquele de fácil constatação, tão logo você veja o vício, você faz a troca, e há o vício oculto. De repente pode ter um vício no tablet da Luana que ela só foi identificar depois de 3 meses. Foi depois de 3 meses que eu vi que o tablet tinha um problema. E aí quer dizer que eu não posso trocar? Pode trocar. Só que existem os prazos legais, que é esse que está estatuído na lei, e existem os prazos contratuais. O que são os prazos contratuais? São aqueles prazos estabelecidos no momento em que você vai lá e estabelece a compra. E essa compra é formalizada através do quê? De uma coisa que muita gente não presta atenção quando compra. Sabe o que é, gente? O manual que tem a garantia. Muita gente joga fora. Exemplo, comprou um forninho, tem lá dentro a garantia do forninho, e se vocês abrirem do forno, do micro-ondas, está lá escrito garantia contratual, que é dada pela empresa, ou seja, pelo fornecedor, né? E aí você tem que completar lá, tem nome, endereço, aquilo ali passa despercebido. Você comprou um forninho, foi lá na loja, comprou, aquilo vem dentro do forno, você chegou em casa, olhou aquilo ali, rasgou, jogou fora, abriu o forninho e colocou para uso. Aquilo ali que você jogou fora é justamente a sua garantia contratual, que inclusive a lei diz que essa garantia contratual, que você pegou esse papelzinho e jogou fora, que muita gente faz isso, essa garantia aí, ela tem que ser e aí, né, no caso, quando você faz a compra, no mesmo dia, fui lá na Casa de Bahia, comprei um forninho. Quando eu pego essa garantia que está ali dentro, é obrigatório, isso está na lei, o vendedor tem que, conjuntamente com você, ou ele, ou você, tem que, na sua frente, preencher aquela garantia ali. Então, se a Luana foi lá e comprou na Casa de Bahia, comprou na Casa e Vídeo um forno, no momento da compra, tem que, por lei, completar aquele formulário ali, que é a garantia contratual. Ou seja, o que a jurisprudência entende? Que além da garantia legal de 90 dias, você tem a garantia contratual. Então, exemplo do tablet. A garantia contratual do tablet é de 1 ano. A garantia legal são de 3 meses. Como a jurisprudência entende que o Código Civil ele foi silente nesse sentido, então o que a jurisprudência entende? Que você soma as garantias, ou seja, você tem a garantia legal em conjunto com a garantia contratual. Então, no exemplo que eu falei da Luana do tablet, a garantia contratual dela com a empresa, exemplo, Samsung, que é a empresa do tablet dela, tem a garantia contratual, tá, de prazo para ela trocar de 1 ano, 12 meses. E o prazo legal aqui são de 90 dias. Então, o que ela vai somar? Ela vai somar 1 ano mais os 3 meses. Então, ela vai ter 1 ano e 3 meses. Vamos supor que, dentro desse prazo, acabou a garantia contratual da Luana. Em 1 ano e 1 mês, a Luana percebeu um vício oculto.
A Luana pode trocar esse produto? Sim, ela pode trocar esse produto, porque somou a garantia contratual da garantia legal. Já vou dar a palavra, Maura. Só que o que tem que ficar observado é o seguinte: nem toda a garantia contratual é a mesma. Por isso que eu falei que naquele papelzinho que vem lá dentro do forninho, dentro do seu liquidificador, dentro da sua batedeira, é importante. Porque é naquele papel que está descrito a garantia contratual, que pode ser de 6 meses, que pode ser de 1 ano, que pode ser de 4 meses, mas nunca pode ser menor que a garantia legal. E qual é a garantia legal? 3 meses, ou seja, os 90 dias, né? Então, 90 dias é sempre para a garantia legal. Toda garantia contratual pode ser acima da legal, mas nunca abaixo da legal. Então, se a Luana comprou o forninho e veio lá no forninho dela a garantia menor do que 3 meses, garantia contratual, está de acordo com a lei. Mas se veio 3 meses e mais os 3 meses que ela tem na legal, portanto, ela tem ao todo 6 meses para a troca, tá? Fala, Maura. Pode abrir seu microfone, Maura. No caso de uma compra de um veículo, de uma moto, não tem o contrato. Como fica o prazo contratual? Não tem? Só segue o prazo legal? O prazo contratual. Isso vai servir para qualquer coisa. A gente só não pode esquecer do seguinte, gente. A gente não pode esquecer das questões que são de vícios aparentes e vícios ocultos, da deterioração normal da própria natureza do produto, do desgaste natural do produto, tá? Então, eu não posso confundir vício oculto com desgaste natural deste produto. Então, isso vai depender muito do caso. Então, exemplo do carro que você está falando. Então, vamos lá. Eu tenho uma garantia contratual de 8 meses, 1 ano. Mas as peças, elas vão ter o seu desgaste natural. Passado aí esse tempo, a peça desgastou, aí é um desgaste natural de qualquer produto, tá? Isso a gente não pode confundir. O que eu estou falando são dos chamados vícios que são de difícil constatação, que são chamados vícios ocultos, tá? Então, nunca esquecendo que há sempre o prazo legal juntamente com o prazo contratual. E nunca o prazo contratual pode ser menor que o legal. Ele pode ser maior, mas nunca menor. Tá bom, Maura? Tá. Suponhamos que eu compre uma moto. 30 dias depois, ela dá um defeito. Suponhamos que o quê? Repete para mim que eu não ouvi. Que ela apareça um defeito. 30 dias depois. A minha dúvida eu não fiz contrato por escrito com o vendedor. Como fica o prazo contratual? Ainda assim, é de 1 ano? Qual aplica? Então, vamos lá. Olha o que está descrito no parágrafo 1º para te responder. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Então, mesmo que eu não tenha um contrato expresso, ou seja, escrito, mas mesmo que eu tenha um contrato, tácito, eu vou iniciar essa contagem a partir do quê? Da entrega efetiva do produto ou da feitura do serviço, tá? Então, independente de ser um contrato expresso, mesmo que tacitamente, ele vai começar a se iniciar a partir da entrega do produto, tá bom? Assim como a gente vai passar por isso. Mas como tem os produtos que vocês mais fazem hoje em dia, até pela época, né? Que são os produtos através da internet. Quando que começa a contar esse prazo? Quando você tem a efetiva entrega do produto. Não quando você efetuou o contrato, seja o contrato por escrito, ou seja ali o contrato que você fez na compra do produto, tá? Então, você só começa a contar a partir do recebimento desse produto. Não a partir da compra efetiva, mas do recebimento, da entrega. Porque é na entrega que você tem aí a ideia deste produto e você, como consumidor, consegue vislumbrar um vício aparente ou, mais tarde, um vício oculto.
Quem levantou a mão foi Paulinha, não sei. Fui eu, professora Ana Paula. Boa noite. Então, professora, uma dúvida. Por exemplo, eu vou à Casas Bahia comprar um celular. E aí, chegando lá, acontece muito do vendedor dizer, olha, você em uma semana, se vir algum defeito, tem que voltar para trocar. Eles geralmente dizem uma semana. Sim. E está correto isso? Porque... Fala. Não, pode falar, por favor. Não, pode concluir aí, para eu poder falar. Então, eu fiquei sem entender a questão do prazo. Se quando eu vou a um estabelecimento fazer essa compra, eles dizem que eu só tenho uma semana. Isso tirando, claro, aquele prazo do contrato, que seria o manual de instrução. Sim. O que vocês acham, gente, mediante o que a gente acabou de ler? O celular é um produto durável ou não durável? Durável, professor. Durável. Então, a Casas Bahia ou qualquer outra loja, qualquer fornecedor que diz para o consumidor, olha, você tem uma semana, assim como falam com você, já falando comigo várias vezes, porque a gente, né, chega em qualquer lugar, adquire qualquer produto e a fala, o discurso é o mesmo. Olha, a senhora tem uma semana, tá? Para a senhora trocar, se tiver algum defeito, a senhora tem uma semana. Eu falo, tá bom, muito obrigada. Não vou discutir ali. Mas, conforme a gente acabou de ler, o legislador a gente acabou de ler a leitura do legislador. Se a Casas Bahia me dá uma semana para um produto não durável, a Casas Bahia está agindo corretamente de acordo com a prática da lei consumerista, sim ou não? Não, professor. Não. Má fé. Exatamente. E eles induzem os prepostos a falarem isso aos consumidores, se valendo de que grande parte, maioria esmagadora, não tem conhecimento da lei, né? São leigos. Ou seja, é uma prática abusiva que é realizada sempre dentro da questão consumerista. E que as pessoas, às vezes, por serem ignorantes no sentido de desconhecerem a lei, elas, então tá. Aí quando passou 15 dias, caramba, passou 15 dias, o moço disse que era só uma semana. Então, isso aí pra gente, né, para vocês, que são conhecedores da norma, isso é totalmente incabível, porque o prazo legal são de 90 dias. Pronto, acabou. E você ainda tem o prazo ainda contratual, que vai coadunar, que vai somar ao prazo legal. Tá bom, gente? Então, isso não existe. Isso é uma prática ilegal que várias empresas fazem. Tá bom? Professora, eu tive uma experiência com o celular e eles me deram 3 dias para troca se causa desse defeito. Aí o meu celular não deu defeito em 3 dias, deu uma semana depois. Aí eu vi no código, depois eles são obrigados a mandar para assistência, foi o que eles me explicaram. Eles não poderiam fazer a troca na loja, mas eles poderiam mandar para assistência. E aí eu fiquei sabendo, que fui pesquisar também, que eu tenho 30 dias, que depois de 30 dias, se a assistência técnica não me ligar, eu tenho direito de ir lá na loja e requerer outro aparelho. Foi o que eu fiz. Depois de 31 dias, eu fui lá e busquei outro aparelho. Sim, porque a gente... Isso aqui está no próprio código... No código... eu ia falar código civil. No próprio CDC. Olha aqui, gente. Parágrafo 1º do artigo 18. Vou ler rapidinho, não vou pedir ninguém para ler, não. Vou ler para a gente ser mais rápido. Da responsabilidade do vício do produto ou do serviço. Só lembrando lá, o defeito é quando tem a incompatibilidade total do produto e vício é quando ele dá algum tipo, né, que a gente chama de defeito aí. Olha só o que diz o 18, parágrafo 1º, que é justamente o que você está falando. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Inciso 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Inciso 2. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízos eventuais, perdas e danos. Inciso 3. O abatimento proporcional do preço. E no parágrafo 2º vai dizer
que poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, que são de 30 dias, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula do prazo deverá ser convencionada e separado por meio de manifestação expressa do consumidor. O que são contratos de adesão? Aquele contrato que você faz com a Light, aquele contrato que você faz com a Oi, que todo mundo já assina e vê um contrato pronto. Você não vai lá e não coloca a sua cláusula, né? Até pode. A gente vê aqui que no parágrafo, no CDC ele permite, mas a outra parte também, em contrapartida, tem que permitir você escrever uma outra cláusula num contrato de adesão, tá? Então, é o que você falou. A autorizada não deu o jeito dela, você vai lá e pega um novo, tá? Isso é direito. Por isso que eu tô falando que não existe esse negócio de uma semana para trocar. Você tem um prazo legal, tá bom? Então, é exatamente isso que a gente está falando. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, a Luana leu lá no parágrafo 3º o seguinte, do 26 ainda. Tratando-se de vício oculto, ou seja, aquele que a Luana não tem como enxergar, né, como consumidora, não tem como enxergar logo de cara, o prazo decadencial inicia-se no momento em que fica evidenciado o defeito. Lembra lá do tablet? Ela foi ver isso depois de um ano e um mês. Por quê? Porque só depois de um ano e um mês que se evidenciou esse vício que era oculto, que já veio assim de fábrica. E aí ela tem o direito? Tem. Quando começa a contar o prazo? A partir da constatação do vício oculto e não daquele aparente, porque o aparente não tinha. Ela só começou. E como é que eu descubro isso, Flávia? Autorizada. Como é que eu descubro isso? Perícia. Tá bom? É dessa forma. Eles falam que é mau uso do consumidor. Por isso que eu tô falando da perícia, tá? Então, esse produto vai para a perícia para ver se, por exemplo, um caso de celular, você não colocou no celular um carregador que não fosse o original, e aí, enfim, tá? É só para a gente lembrar da questão do vício. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aí. Há uma questão, digamos assim, antitécnica do CDC, só numa palavrinha no 3º. Olhem aí comigo. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que se ficar evidenciado o defeito. Não seria a palavra defeito, seria evidenciado o vício, porque ele está falando de vício. Então, não seria a questão do defeito em si, tá? Porque aí seria mais preciso que o legislador falasse a palavra vício ao invés de defeito. Então, aí ele generalizou muito. Enfim, isso aí é só uma questão para a gente poder atentar na questão que os doutrinadores recomendam que o CDC deveria ter usado essa expressão vício e não essa expressão defeito. Tá bom? Gente, eu preciso só que vocês escrevam alguns conceitos para a gente colocar aí sobre essas questões, tá bom? É importante vocês anotarem alguns conceitos aí que a gente acabou de falar sobre o artigo 26 para a gente poder adentrar o artigo 27. Coloquem aí, então, algumas noções introdutórias no que diz respeito decadência e prescrição, que é o nosso tema de hoje, né? Então, vocês vão botar aí decadência e prescrição, né? É claro, no CDC. E eu gostaria só que vocês colocassem um conceito bem rápido de prescrição de decadência. Vamos lá. Prescrição é a perda do direito. Prescrição é a perda do direito. A utilização de determinado tipo de ação judicial. Tipo de ação judicial. Vou repetir. Prescrição é a perda do direito à utilização de determinado tipo de ação judicial. Em face do decurso de certo prazo previsto em lei. Em face do decurso
de certo prazo previsto em lei. Já a decadência é a perda do próprio direito. Já a decadência é a perda do próprio direito. Em decorrência da não utilização de qualquer tipo de ação, para protegê-lo ou reivindicá-lo. Em decorrência de não utilização de qualquer tipo de ação para protegê-lo ou reivindicá-lo. Ok? Então, o prazo decadencial, coloquem aí, prazo decadencial. 30 dias, produtos não duráveis. 30 dias, produtos não duráveis. 90 dias, produtos duráveis. Ok? Então, a gente está falando do 26 com relação à decadência e aos prazos que começam aí a contar e, ao mesmo tempo, a gente falou aquilo que vai obstar esse prazo aí. Aí eu vou pedir a Luana para agora ler o artigo 27. O 27, ele já não aloca a decadência. O 27, ele aloca o quê? A prescrição, tá bom? Então, vamos lá no 27. Lê aí para mim, por favor. Artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação dos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Aí, gente, olha só. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação dos danos causados. Professora, então que 5 anos é esse? Aí é o próprio direito de agir. São aqueles chamados direitos à indenização, que não tem a ver com a questão da decadência para prazo da troca do produto. Esses 5 anos é de prescrição do seu direito de agir, não é o direito para a troca do produto. Então, o 26 é a questão da troca. E o 27 é a questão do que? Da ação. Os 5 anos é para você agir. Então, vamos supor, no exemplo que vocês falaram, a Ana Paula falou do celular, eu falei do exemplo da Luana do tablet, eles não trocaram, eles não quiseram trocar. Foi lá, foi para autorizada, voltou, continuou o defeito. Luana cansou, não vou mais agir administrativamente, agora eu vou propor uma ação judicial por danos materiais, danos morais, enfim. Quanto tempo que a Luana tem para poder propor essa ação? Qual é o tempo que ela tem? Tem que dar uma olhadinha lá no Código Civil, né, professora? Não, eu digo com relação... 5 anos. Isso mesmo, tá? Então, quando a gente pensar no artigo 26, pensem sempre no 26, para a questão da decadência, do prazo de reclamar pelo vício e por essa troca. Agora, com relação à prescrição da pretensão aqui de todos esses artigos, no dano que você sofreu, então a Luana sofreu um dano moral, cansou, foi lá, isso ocasionou exaustão para ela, sofrimento para ela. Ela pode propor uma ação? Pode, mas ela tem um prazo. E qual é esse prazo? 5 anos. Passou esse prazo, a Luana não tem mais como agir no que diz respeito ao âmbito judicial, tá? Então, a gente tem que lembrar que o 26 é a questão da decadência para prazo de troca e o 27 está relacionado ao dano efetivo para
a prescrição com relação à questão judicial, tá? Então, não Professora? Oi? Boa noite, com licença. Esse prazo de 5 anos, ele serve para o vício oculto ou não? Tanto faz. Porque o vício oculto, ele não começa a contar a partir do momento da constatação do vício? Então, a partir dessa constatação, eu tenho 5 A partir anos, dessa certo? constatação, você tem, não é 5 anos para você trocar, hein, gente? É para você agir judicialmente no que tange ao dano constituído com aquela relação, tá? Para a gente não fazer, tá? Para não fazer essa confusão. Aí eu gostaria que vocês colocassem o seguinte: prazo para reclamação das garantias. Prazo para reclamação das garantias. Coloca esse subtítulo aí. Prazos para reclamação das garantias. Garantia legal, coloque embaixo, garantia legal. Garantia legal. É a garantia aludida no CDC. Seja 30 ou 90 dias. 30 ou 90 dias. 30 para produtos não duráveis, 90 para produtos duráveis. Já a garantia contratual, esta não estabelece o prazo no CDC. Esta não estabelece o prazo no CDC. Desta forma, entende a doutrina que há uma soma desses prazos. Aí eu vou pedir, Luana, abre aí o teu artigo 50. 50. Peraí. 50 do CDC. Leia para mim. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Lê o Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática e com ilustrações. Então, nunca mais vocês vão esquecer disso. Comprou uma batedeira, um liquidificador, quando que tem que preencher essa garantia? No ato da compra. Então, vocês não vão mais esquecer disso. Então, a garantia contratual, ela complementa a garantia legal, tá? E aí, complementando o que a gente colocou aí na anotação, coloquem o seguinte: de acordo com o artigo 50 do CDC, a garantia contratual é complementar a legal. Prevalecendo o entendimento na doutrina, que estes prazos devem ser somados.
somados. Ok? Então, eu tenho aí no artigo 50 essa questão da garantia contratual. Nunca se esqueçam que a garantia contratual, ela nunca pode ser menor do que a legal. Ela pode ser maior? Pode. Tanto é que o fornecedor vai estabelecer, de acordo com o produto e de acordo até com o fornecedor, um prazo maior, tá? Vários de vocês já devem ter se deparado com uma coisa que várias empresas, e aí quando eu digo empresa, várias lojas, lojistas, fazem aí a chamada garantia estendida. E aí, gente, alguém já se deparou com um vendedor que forneceu para você que, olha, faz a garantia estendida, você só vai pagar não sei mais quanto, no seu crediário, no seu carnê, não sei aonde, no boleto. Alguém já se deparou com esse tipo aí de garantia de fornecimento, né? De oferta de garantia? Sempre, né? E o que seria essa garantia estendida, gente? O que seria uma garantia estendida? O que eles falam lá na loja já é uma maneira equivocada, a forma que eles explicam, né? Já está equivocado. Eles dizem que aquele produto geralmente tem 90 dias, que é um produto durável, já falam, né? Aí já muda a sinopse dos 7 dias para trocar, né? Isso. Já muda quando você vai fazer, para você contratar a garantia estendida. Aí eles falam, ó, tenha de 1 ano que é X reais, tenha de 2 anos que é X reais. Só que eles não incluem aquela garantia que está no manual. Exatamente isso que eu ia falar. Então, olha só, gente, quando oferecerem garantia estendida, isso aí é conversa, porque você já tem a própria garantia contratual complementando com a garantia legal. Então, essa garantia, na verdade, é uma garantia que você vai estar pagando 2 vezes. 2 vezes por quê? Porque você já tem o direito da garantia contratual. Então, essa garantia estendida, ela não é somada à garantia legal, contratual e depois tem a estendida. Não. Ela é durante o percurso que você já tem direito à própria garantia contratual. Então, toda vez que me ofertam esse tipo de produto, eu digo muito obrigada, querido, ou muito obrigada, querida. Né? Porque você já tem a própria garantia que é própria do seu direito, que é a garantia contratual, tá? Então, cuidado com esse tipo de oferta aí. Porque se a estendida fosse efetivamente o nome estendida após a contratual, estaria ótimo, mas não é o caso. Ela é durante o percurso que você já tem o próprio direito. Fala, Esther. Mas essa oferta seria uma questão legal ou não, esse oferecimento? Não, ela não é ilegal, não. Ela não é ilegal, porque ela é um tipo de oferta de produto. Compra, adquire quem quiser. Ela não é ilegal. Ela só é uma prática, né? Ela não é ilegal, mas é uma prática que, na verdade, é uma prática de má-fé. Renan? E nisso caberia alguma indenização por estar agindo desse jeito? Mas aí não seria o próprio consumidor. Aí, como é uma prática, seria mais ou menos dentro de um âmbito aí do Ministério Público, com relação a uma ação civil pública, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque, lembra aquele caso, gente? Eu não sei se vocês... Não tem muita gente novinha aqui, mas isso também não tem tanto tempo, não. Que a Casa de Bahia tinha um comercial que falava assim, quer pagar quanto? Então, exemplo, quer pagar quanto? Se eu tenho uma geladeira, que a geladeira custa, sei lá, 3 mil reais, quer pagar quanto? Eu chego na loja e quero pagar 10 reais, eles tinham que deixar, porque era aquilo que eu queria pagar. Eu queria pagar 10 reais. E aí começou a ter uma propositura de ação contra isso. É claro que a gente tem ali uma razoabilidade dentro disso, né? Mas a Casa de Bahia sofreu grandes processos, volume de processo, e aí tanto é que eles pararam com esse tipo de comercial, que é pagar quanto? Ué, eu pago aquilo que eu quiser e que eu puder. Entendeu? Primeiro, viu, professora? O primeiro que provocou essas ações aí, por incrível que pareça, foi um advogado. Ele chegou, ele comprou os móveis para o filho que ia casar, para a casa inteira, chegou lá e falou, eu vou pagar o que eu quero. E daí iniciou o rolo todo. Isso já faz tempo, hein?
Já tem muito tempo. É porque eu lembrei agora, a Esther falou, eu lembrei. Eu pensei que você ia falar assim, Claudemir. O primeiro que propôs essa ação fui eu, professor. Não, eu lembro desse caso. Foi um advogado que ele imobiliou a casa da filha ou do filho dele inteira. Sim, E ele chegou e pagou o que ele quis de entrada e os caras tiveram que engolir, e não só ele, como os outros. Sabe por que isso, gente? A gente vai ver mais adiante a questão da publicidade, da oferta. Sim, que e era a você TV Globo que fazia essa propaganda. Exatamente. Você pergunta ao consumidor, você quer pagar quanto? O consumidor quer pagar R$10. Ele quer pagar R$100 para mobiliar a casa toda. Então, esse tipo de publicidade de oferta foi justamente incidido nesse tipo que o advogado propôs a ação. Aí, depois dele, começou um monte de gente fazer, quer pagar quanto? Aí eles pararam, nunca mais fizeram esse tipo de publicidade. E a agência de publicidade perdeu a conta das Casas Bahia na época. Isso mesmo. Foi um negócio antigo, mas que foi verdade, foi. A primeira a tocar o pontapé na história foi um advogado. Gente, mas eu devo confessar que é sempre um advogado que gosta disso, né? Aliás, infelizmente, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu já tomei conhecimento de advogados que pediam o seu cliente para aproveitar no supermercado quando o chão estava ali molhado, que tinha alguém, né, com aquela plaquinha, cuidado, para a pessoa passar justamente por ali, levar um tombo. Jogar. Isso mesmo. E aí tem uma ação. A Luana está fazendo assim, é desse jeito. Eu já vi vários advogados induzindo o seu cliente a fazer isso. Infelizmente, assim, até vergonhoso falar, mas eu já tive ciência de vários, de dizer que colocar dentro do hambúrguer um cabelo... Professora, é mais fácil orientar o cliente amanhã no Guanabara. É verdade. Eu esqueci. É mais fácil. Amanhã é certo. Entendeu? Exatamente. Sofreu uma agressão, furto. Exatamente, Luana. Então, amanhã, aniversário do Guanabara, gente, já vai poder fazer qualquer tipo de ação indenizatória. Uma outra coisa que, assim, é vergonhoso a gente falar, mas eu já também tomei conhecimento de advogado, faz o seguinte, você quer pedir uma indenização, então vai num restaurante, coloca um cabelo, coloca uma barata, coloca alguma coisa dentro da comida, e é vergonhoso, mas isso acontece, né, gente? A gente está lidando com vários tipos de pessoas. Só para a gente ilustrar aqui. Tá? Agora? Tá me ouvindo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Para a gente passar aqui para a questão do prazo. Oi. Nesse caso aí da garantia estendida, não posso realmente fazer nada, porque, assim, querendo ou não, é uma fraude. Dependendo do aparelho que você compra, é caríssimo, entendeu? É revoltante, porque, assim, muito caro. Professora Isabelle tomou o golpe. Tomou um golpe. Cara, eu passo R$1.000 de garantia estendida, agora eu fico a tua mãozinha ali. Isabelle, meu amor, você compra se você quiser. Eles ofertam e vocês compram o produto, e aí esse produto fica a seu critério de comprar ou não. É um absurdo? É um absurdo porque eles induzem a isso, mas é como a gente comentou. Eles vão dizer para você que o seu celular você tem 10 dias para trocar, mas você sabe que você não tem 10 dias para trocar. Você vai falar, tá bom, ok, muito obrigada, mas você sabe que você tem uma garantia legal ali. É a mesma coisa. Se você tem uma garantia contratual, que ela já é inerente a esse aspecto, para que você vai gastar dinheiro com garantia estendida? Então, é uma prática. É o que, Isabel? Ninguém sabe que essa garantia estendida é fraude ali. Ninguém sabe disso. Eu mesmo estou descobrindo agora. Não é questão que seja uma fraude. É uma prática abusiva, tá? É uma prática que eles fazem que ela acaba sendo abusiva. Não é uma fraude, não tem nenhum tipo de algo que eles estão fraudando, burlando. Eles simplesmente estão oferecendo a você alguma coisa que, na verdade, não é boa-fé, porque eles não vão explicar isso para você. Eles não vão falar, olha, seu consumidor, eu estou te ofertando o produto da garantia estendida, mas, muito embora você tenha a garantia contratual
que já é inerente. Você tem 6 meses de garantia contratual e você vai ter estendida com a gente 2 anos de garantia. Então, é claro que não vou dizer que você não tem uma garantia maior. Tem, mas você já tem a garantia contratual. Então, dependendo, é o que a Luana falou. Se você tem 1 ano, você paga X. Se você tem 2 anos, você paga Y. Só que você tem que perceber que se a tua garantia contratual também já tem 1 ano, para que você vai pagar a estendida? A não ser que você tenha 6 meses de garantia contratual e você queira contratar uma garantia estendida de 3 anos. Aí vale a pena, dependendo do valor. Aí tudo bem. Mas fora isso, se é o mesmo prazo de garantia estendida, esse prazo ele tem o mesmo da garantia contratual, você está pagando por uma coisa que você já tem direito. Vai pagar 2 vezes o mesmo produto, no caso. Porque você está pagando por uma coisa que já tem o direito sobre ela, né? Diferente se você faz uma garantia. Tem gente que, exemplo, tem gente que compra um iPhone. Eu quero um iPhone da última geração. Aí eu quero ter uma garantia estendida de 3 anos. E a garantia contratual é só de 1 ano. Aí sim, de repente, a pessoa quer ter um prazo maior para efetivar qualquer tipo de troca. Aí tudo bem, vai do consumidor. Mas se você já tem uma estendida que é o mesmo da contratual, não vale a pena. Oi, fala. Professora, essa garantia compete ao fabricante, não à loja, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu falei da questão do manual. Quando vem o manual, vem lá o manual também junto com essa garantia. Hoje eu presenciei um fato na Magazine Luiza, que está tudo em promoção, e algumas pessoas estão comprando pelo site. Aí eu tinha uma moça lá para fazer uma troca de um aparelho que ela comprou no site. E a menina informou que era de uma empresa que era parceiro. Eles estavam vendendo no site, porém era parceiro. Ela teria que entrar em contato com o site da Magazine Luiza, não com a loja, para poder tentar a troca, ou se não, como se fala, cancelar a compra, alguma coisa assim. Só que ela teria que arcar com os custos de enviar o produto. Não. Olha que a postagem o valor de postagem, quando você tem algum tipo de defeito nesse produto, é o fornecedor que arca. E o que a gente falou da responsabilidade civil? Quem é que tem a responsabilidade da troca? É aquela pessoa que a Magazine Luiza contratou ou são eles que têm a responsabilidade? É solidária, né, professora? Exatamente, é solidária. Só que você não tem que ir lá atrás de quem ela contratou. O problema dela que contratou aquela empresa, ela que vai atrás da empresa depois. Exato, mas tá bom. Aí a gente vai falar numa aula posterior, gente, sobre a questão dos produtos comprados na internet. Aquele famoso direito de arrependimento de 7 dias, tá? Que se encaixa aí até nesse exemplo aí. Não é nem a questão do defeito, é do direito de arrependimento mesmo, que não tem nada a ver com questão de defeito. Se você comprou pela internet, o produto você chegou, não gostou, você tem o direito de devolver, tá? Isso aí é o direito de arrependimento, mas só cabe em compras online ou compras similares, como, por exemplo, por telefone. Não cabe em compras físicas na loja ou aquelas compras que ali você tem a efetividade de conseguir a materialidade de ver o produto, tá? Mas isso aí a gente vai falar depois. Professora, estou com uma dúvida aqui. Não é uma dúvida minha, não. É de uma colega que ela está sem microfone. Ela perguntou aqui em relação a compras pela internet e no prazo, ela pode devolver no prazo de 5 dias pelo fato dela não ter gostado. A questão do frete, quem vai arcar? Vai ser quem arca o comprador? A própria empresa. É a empresa que arca com a devolução do frete, tá? O direito de arrependimento é um direito que é preservado pela lei. Você tem 7 dias para se arrepender e se você se arrependeu no prazo de 7 dias, são eles que arcam com a postagem. Porém, se você ultrapassou esse prazo, aí não. Você pode... Aí você que tem que arcar e aí você perde esse direito de se arrepender. Vai ficar com um produto e aí não tem direito, tá? Não tem direito a essa devolução do produto, mas isso só para compras online, tá bom, gente?
E aí você vai devolver o produto, a não ser que o produto seja aquele famoso produto grátis. O produto foi grátis, você não tem... não gostou. Mas também você não tem que devolver. Você não gostou, mas você também não tem que devolver. Foi grátis, tá? Professora, e quando Oi. quando você chega na loja para comprar um produto, não tem, e eles te vendem o do site, também cabe isso? Não. Porque acontece muito na loja, vou botar das Casas Bahia. Você chega lá para comprar um produto. Não tem, mas olha só, parecido com esse armário, tem esse aqui que está no site. Eles fazem toda a venda lá na loja, porém você não está vendo o produto. Vai chegar na sua casa. Cabe a mesma responsabilidade da entrega feita pela compra da internet? Cabe a mesma responsabilidade. Só não cabe se for o contrário. Se você chegar na loja, tá? E você vê o produto na loja e esse produto chegar na sua casa, aí não cabe esse arrependimento. Agora, tudo bem. Ao contrário, cabe. A mesma coisa que eles têm essa prática também. Eu compro pela internet e vou buscar na loja. Se eu chegar na loja e o produto não for de acordo com aquilo que eu vi pela internet, também cabe o direito de arrependimento. A mesma coisa, mesmo pegando na loja. É a mesma coisa. Entendi, obrigada. Tá? Gente, são 9h53, eu só quero colocar aqui o prazo prescricional, que aí na outra aula a gente vai entrar. Oi? Professora, qual é o número dessa aula, caso a senhora for colocar a palavra-chave? Vou colocar. Qual o número dela? Aula 8. 8. Tá. 8, tá? Já vou falar a palavra-chave. Coloquem só aí prazo prescricional para a gente fechar e aí na outra aula a gente entrar em desconsideração. Prazo prescricional. Coloquem aí esse subtítulo. Vou falar um parágrafo rapidinho. O artigo 27 do CDC, trata do prazo determinante para a pretensão do consumidor a reparação de danos causados através do fato do produto ou do serviço, através do fato do produto ou do serviço. Ok? Então, isso aí é com relação à ação. Quando há um dano, quando há um acidente, houve um acidente, por exemplo, a Luana comprou o celular, colocou lá para carregar e teve aí, o celular derreteu e acabou causando um dano. Esse tipo de ação que a Luana vai buscar no âmbito judicial para ela ser indenizada é essa prescrição aí de 5 anos que a gente está falando, tá bom? É justamente isso. Na próxima aula, vou falar a palavra-chave. Peraí. Palavra-chave seria desconsideração, mas como a gente não falou, a palavra-chave vai ser prescrição. Prescrição é a nossa palavra-chave de hoje, tá? Palavra-chave, prescrição. Na outra aula, a gente vai falar de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Que é a próxima aula. Então, hoje é a aula 8, palavra-chave, prescrição. Tá bom, meus queridos? Gente, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, professora. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Professora, boa noite. Não, pelo amor de Deus. Boa noite, Posso dar professora. uma palavrinha com a senhora? Oi, fala. Posso dar uma palavrinha com a senhora? Vou esperar o pessoal sair. Oi, Boa fala. noite, professora. Boa noite, fala.